A paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, bom dia. Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu queria falar de um tema importantíssimo, que é o perdão. Disse-lhe Jesus: Pai, perdoa eles, porque não sabe o que faz. Lucas 23, 34. Primeiro ponto, meus irmãos, quero mostrar o poder da oração de Jesus. Oração essa eficazmente, poderosíssima, feita em primeiro lugar pelos seus inimigos e depois para todos. Vejam que poder há nessa oração. Jesus, pregado seus pés na cruz, suas mãos, o seu corpo em chagas, já nos últimos momentos de sua vida, sendo insultado pelos seus oponentes, seus inimigos, e olhando com seu olhar misericordioso, buscando algo que pudesse apresentar em favor daqueles seus inimigos ao Pai, e não o achando, ele o apresenta a sua ignorância. Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem. Oração do Senhor Jesus, sábia e poderosíssima, feita. Essa oração é como uma pedra quando é lançada num lago, que cria um pequeno círculo e imediatamente vai criando outro círculo e vai crescendo rapidamente até tomar todo o lago. Assim foi a oração de Jesus. Melungar pelos seus inimigos, que eram principais de sacerdote e de soldado, e depois alcançando a todo mundo. Quero mostrar, meus irmãos, a sobriedade, a magnitude da oração de Jesus. A mensagem de perdão foi a parte fundamental do Evangelho que Jesus anunciava nas suas caminhadas pelas colinas da Palestina. Ele ensinou seus seguidores a estender perdão às pessoas que ofendiam, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, 14 ao 15. Em outra ocasião, Jesus avisou contra os limites da nossa misericórdia, dizendo que devemos sempre nos manter dispostos a perdoar, mesmo quando a mesma pessoa nos ofende muitas vezes. O motivo atrás dessas vontades de perdoar é a grandeza da graça de Deus, que nos perdoa dos nossos pecados contra o Senhor. Mateus 18, 21 a 35. Jesus demonstrou esta atitude quando perdoou os pecados das pessoas que vieram a ele durante a sua jornada terrestre. Ele perdoou um paralítico em Cafarnaum, Mateus 9, 2. Na casa de um fariseu chamado Simão, Jesus perdoou os pecados de uma mulher, Lucas 7, 48. Jesus, sendo Deus, mostrou seu poder divino de perdoar pecados, mesmo contra as objeções das pessoas que negavam a sua divindade. Marcos 2:10. Todos os pecados são ofensa contra Deus, e Ele é o único que pode perdoar essas ofensas. Não há demonstração maior da vontade de Jesus de perdoar do que as suas palavras e atitude na cruz do Calvário. Lucas
descreve a chegada ao local da crucificação quando chegaram ao lugar chamado Calvário. Ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, uma à direita, outra à esquerda. Lucas 23, 33. Os soldados levaram Jesus depois desse severamente açoite e pregaram suas mãos e seus pés a uma cruz de madeira que foi levantada diante da população. Sabemos como a menor perfuração na pele dói. Imagina a agonia de ser pregado numa cruz. Os soldados, já acostumados ao trabalho de executar criminosos, evidentemente nem sentiu compaixão, pois lançaram em sorte para repartir os bens de Jesus, enquanto ele sofria. Mateus 27, 35, 36. Décadas depois, Pedro descreveu a reação de Jesus. Portanto, para isto mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que o julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro dos nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivemos para a justiça. Por meio das chagas fostes sarados. 1 Pedro 2, 21 ao 24. O relato de Lucas acrescenta um fato importante: Jesus não somente não agiu contra as pessoas que tiravam a sua vida, ele agiu a favor delas. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Lucas 3, 34. No contexto imediato, essas palavras se aplicam aos soldados que crucificaram o Senhor. Outro trecho, porém, nos mostra que esta graça foi estendida aos outros responsáveis por sua morte. Apesar dos judeus, dos seus líderes terem insistido na morte de Jesus, Pedro disse depois: E agora, irmãos, eu sei que fostes por ignorância, como também as vossas autoridades. Atos 3:17. Os comentários de Pedro nos ajudam com outro fato importante: o perdão oferecido por Jesus não foi automático nem incondicional, pois Pedro chama os culpados ao arrependimento para receber o perdão. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que seres cancelados os vossos pecados. Atos 3:19. Da mesma forma, entendemos que Jesus morreu por causa dos nossos pecados e que ele oferece o mesmo perdão a nós. O apóstolo Paulo diz: Antes de tudo, vós entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3. As palavras de Jesus se tornaram as palavras de inúmeros outros ao longo da história que amaram Jesus mais do que a própria vida. A primeira morte registrada entre os seguidores de Jesus foi Estevão, cujas últimas palavras foram: Senhor, não lhes impute este pecado. Atos
7:60. Com o perfeito e exemplo de Jesus para nos guiar, vamos aprender a perdoar os outros, tanto durante a vida como na hora da morte. Jesus é aquele, meus amados, que fez a oração. Se você tem dúvida de que Ele pode perdoar, então pegue essas palavras para você. Jesus orou e pediu perdão pelos seus assassinos, aqueles que tiraram a sua vida. Quanto mais Ele não está intercedendo hoje por você, que o aceitou, está agora lutando contra o pecado. Pense bem nisso. Se aquele homem cheio de chagas, pregado numa cruz, ousou orar com tal autoridade ao Pai, dizendo: perdoa, não sabe o que faz. Quanto mais hoje, à direita, Ele é poderoso, com um cetro na sua mão de justiça, Ele não intercede por cada um de nós. Sim, pode crer que sim. E não há oração mais poderosa do que a dele. Sabe que quando Pedro estava sendo pedido para peneirar pelo diabo, ele já tinha intercedido a favor de Pedro. Assim também Ele faz com cada um de nós. Não deixe que as dúvidas do pecado venham atrapalhar isso nas suas mentes, pois o Senhor está, nesse exato momento, intercedendo por nós, dizendo: Pai, perdoa isso, não sabe o que faz. Amém?